Magazine. Deus continua abençoando preciosos irmãos, preciosas irmãs, aonde você estiver nesse universo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo opere em vossas vidas, no vosso lar, no vosso ministério, se é um pastor que está me ouvindo. Que Deus acrescenta a bênção na sua igreja, que almas sejam aceitas, que a alma aceita Cristo e que aqueles que estão parados tomem o seu posto de dever. E eu desejo tudo isso em nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Meu precioso irmão, nós temos uma declaração do irmão Branham, que é uma declaração lógica e notória, quando ele diz que há 3 coisas que derrubam o homem. 3 coisas que derrubam o homem. Tem muitas coisas que derrubam, né? Mas as principais, quer dizer, as principal coisa que derruba o homem: mulher, fama e dinheiro. Ele são as 3 coisas, são 3 cartuchos mais fortes que Satanás tem. Em outras palavras, o que tem dado mais resultado para Satanás são esses 3 cartuchos: fama, dinheiro e mulher. Ele disse que, e aí ele aponta, Balaão, dinheiro, caiu pelo dinheiro. Agora, a queda pelo dinheiro, o apóstolo Paulo fala dela nas suas cartas e fala: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. De todos os males. É o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo não disse que é o dinheiro, porque o próprio Jesus precisou de dinheiro pegado na boca do peixe para pagar o imposto da cidade, quando ele pregava com Pedro. A mulher que lavou o pé de Jesus e a perfumou precisou de dinheiro para comprar o perfume. Então o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, que é a raiz de todo mal. E é exatamente aí que o irmão Branham entra: dinheiro, mulher e fama. E Balaão, ele naufragou nas ofertas que os moabitas deu para ele, que o rei da Moabita, Balaque, mandou para ele a oferta. Balaão é apontado pelo irmão Branham do homem que se naufragou no dinheiro. Quando ele vai falar de mulher, ele não fala de Davi, ele não fala de Salomão, ele não fala de outros personagens. Ele fala de Sansão. Sansão naufragou em mulher. Porque Sansão já começou a sua batalha quando ele casou e a sua esposa foi dada a outro. E é dada a um companheiro dele. Dada a um companheiro. Ele tinha um companheiro. Foi dada ao companheiro. Quando ele voltou lá com o cabrito
para festejar que a esposa já tinha dado a outro. Revoltado, ele queimou a roça do filisteu. Mais tarde, não é encontrado Salomão na cidade de Gaza. E quando foi meia-noite, ele saiu. E trancaram o portão para pegar ele na cidade, ele arranca o portão. Ele estava com uma mulher, quando ele arrancou o portão. Até que ele chega em Dalila. Ou Dalila chega nele. Uma mulher salariada, uma mulher paga para derrubar ele, contratada para derrubar ele, porque o filisteu, levantando o histórico de Sansão, ele descobriu que ele era inclinado às mulheres. Porque o irmão Branham diz que cada um de nós tem uma fraqueza. Cada um de nós tem uma fraqueza. Ele disse que a fraqueza de Moisés era o temperamento forte. Que a fraqueza de Jesus, ele disse, numa mensagem ele disse, era o amor. A fraqueza dele era o amor. Em outro lugar, ele disse que a fraqueza de Jesus era a fome, que Satanás ofereceu alimento para ele. Transforma essa pedra em pães. Mas, falando de Sansão, o homem mulherengo, né? Como Branham diz que ele deu o coração dele para Dalila. E a força ele deu para Deus. Ele dividiu. Deu uma coisa para Deus e outra para Dalila. Dalila não merecia nada de Sansão. Mas ele deu exatamente o coração dele para ela. E a força dele, ele deu para Deus. E quando ele vai falar da fama, o personagem que ele mostra na Bíblia foi o rei Saul. O rei Saul, tudo que fazia, o rei Saul era fama. Ele lutava para permanecer naquele trono e o interesse dele não era o povo do rei Saul, não era o povo. Porque se era o povo, ele tinha havido mão para Davi. Não era o povo. Porque ele queria tirar Davi de cena de todo jeito por causa do trono. Por ciúme do trono. E porque o desejo do rei Saul era que Jonathan, seu filho, renasce no lugar dele, não Davi. Então, quando fala de fama, busca de fama, ele fala do rei Saul. Você fala, mas Salomão, se Sansão, porque nós vemos ele se envolve com 3 mulheres, que ele casou, aquela uma da cidade de Gaza, que ele arranca o portão, e a Dalila. E Sansão comiu. E Salomão comiu. O irmão Branham claramente diz que a 1000 mulheres que Salomão tinha conta para noiva. Porque Salomão foi um reino tipo do milênio. E Salomão se converte. Quando ele prega Eclesiastes, quando ele prega Cantares de Salomão, ele está convertido. Ele fala assim, fui rei em Jerusalém. Isso diz o pregador. Fui rei em Jerusalém. Então, ele mostra que o irmão Branham não mostra Salomão como mulherengo. E nem Davi. Ele mostra Sansão. Ele mostra Sansão. E Deus só pôde cumprir o ministério
que ele deu para Sansão só pôde cumprir quando ele fica cego, que ele não podia mais ver Dalila. Ele ficando cego, ele não podia mais ver ela. Não vendo mais ela, ele podia então agora entregar seu coração para Deus. E isso ele fez no moinho. No moinho ele entregou o coração dele a Deus. Aí ele tinha coração e a força e o seu cabelo. Tudo de volta. Tudo restaurado. Aí ele cumpre o seu ministério, que era acabar com os filisteus. Mas o que eu quero dizer é que tem pecado, irmão. Como o irmão Branham disse, ele vem atrás. O outro pecado vem à frente. Tem pecado que vai alcançar a gente. Talvez na velhice, talvez no trono branco. Em algum lugar ele alcança a gente. Porque o irmão Branham diz que você joga uma pedra no mar, forma uma onda. E aquela onda não morre. Ela chega ao outro lado do mar e ela volta. E um dia você entra no mar, uma onda bate no seu rosto. É a onda que você fez. Mas o salmista já disse, quem abre uma cova cairá nela. E nós temos um exemplo de Naamã, que fez uma forca, Mardoqueu, Amã que fez uma forca para Mardoqueu, e ele não sabia que era para ele que ele estava fazendo a forca. Então nós temos esses três cartuchos que têm causado dano em toda a história da humanidade. Fama, dinheiro e mulher. Mas o que é mais comentado, o que é mais visto é mulher. É mulher. O que é mais visto é aquele homem que cai em adultério. Aquele ali é o mais que se fala. Mas aquele que busca fama também está no mesmo espírito. E aquele que busca dinheiro? O irmão Branham diz que as três coisas, não é uma só, que derruba o homem. Porque tem homem que não cai por mulher. O rei Saul mesmo não caiu em mulher. A vida do rei Saul era uma vida limpa. O rei Saul não tinha problema de moralidade. O rei Saul não. O rei Saul não era envolvido com mulher nenhuma, ele tinha sua esposa e pronto. Mais tarde nós encontramos falando que ele tinha uma concubina que o seu general Abner possuiu, e isso cortou o companheirismo que o filho de Jonas tinha com Abner, porque disse que ele tinha possuído uma concubina do rei Saul. É onde fala só. Mas nós não vemos o rei Saul envolvido com mulheres. Nessa parte aí, o seu ministério era limpo. Mas estava caído na fama. Estava caído também na fama. Da mesma maneira que Sansão estava caído com mulher, o rei Saul estava caído na fama. E Balaão caído no dinheiro. Que o apóstolo Paulo disse, muito tem naufragado, não em mulher, naufragado no dinheiro. E ele mostra 3 ministros. Ele mostra 3 líderes. Ele mostra Balaão, um profeta. Era um líder religioso, um profeta. Ele se torna falso
quando ele desce para amaldiçoar Israel. Até então ele não era falso profeta. Ele era profeta de Deus. O que estragou ele foi a oferta do dinheiro, que cegou ele. Em busca de dinheiro, ele ensina os moabitas fazer uma festa para Israel, que matou 23 mil soldados, e ele acaba sendo ultrapassado por espada também lá, Balaão. Mas é pecado, está no mesmo espírito. Está no mesmo espírito. A fama, dinheiro e mulher. O irmão Branham diz que são 3 coisas que derrubam o homem. Não diz que é uma coisa só, mulher. Porque às vezes nós censura aquele homem mulherengo. Tá certo censurar? Não tá certo. Tem que censurar mesmo. Porque a Bíblia disse que cada homem tem a sua esposa e ponto final. Ponto final. Adão e Eva. É o começo da criação. E conforme Deus começa, Deus termina. Conforme Deus começa, Deus termina. Então nós encontramos que Balaão nunca voltou mais. Quando ele recebeu o prêmio lá, ele nunca voltou. Agora, a fama, lutar pelo trono, não dá lugar para ninguém, não deixar ninguém se apoderar do trono, sendo que o trono nem foi Deus que deu para ele, foi o povo. E a luta de Saul era ter fama, ser conhecido pelas nações, ser conhecido. Fez um exército só de homem grande, musculoso, e os homens de pequena estatura ele desprezou todo. Mandou tudo embora, que formou o exército de Davi. O exército de Davi era resto do exército de Saul. Davi trabalhou, formou um exército do resto do exército de Saul. E ficou mais forte. Os 600 homens de Davi. Era homens desgostosos, homens desprezados por Saul. Ele era desgostoso porque foi rejeitado por Saul, por não ter estatura, por não ter porte de guerreiro. Que o exército de Saul era tudo homem grande e musculoso. E que vitória que eles trouxeram? Nenhuma. Mas ele queria fama. Ele queria fama. Agora, irmão, que diferença tem o rei Uzia com o general Naamã? O Naamã, o general da Síria, aquele que era um homem guerreiro, a Bíblia fala, um homem precioso, mas era leproso. E aonde estava a lepra de Naamã? Debaixo da farda. Ninguém via. Aonde estava a lepra de Uzia? A lepra de Uzia, o rei Uzia. Na testa. Todo mundo via. Então tem pecado que todo mundo vê. Está na testa. Pecado está na testa. Todo mundo vê. Não tem como esconder. Pecado na testa, não tem como esconder. Primeira coisa que a pessoa vê, olha a testa. E lá estava a lepra de Uzia. Mas o pecado de Naamã, quem é que via?
estava coberto pela farda. Agora, Uzia com Naamã, os dois eram leprosos. Uzia com Naamã, os dois eram leprosos. Só que um tinha lepra escondida, a outra tinha lepra exposta. E esse que tem a lepra escondida é que é o general. O general. Você vai ver muitas pessoas, um general fala, é um general cheio de divisa, mas se você tirar a farda dele, você vai ver lepra. Só que ele não mostra para ninguém. E ninguém vê. Quem descobriu foi a menina, né? Que ele levou. Quem descobriu foi a menina. Mas ninguém via. Mas a lepra de Uzia estava na testa, todo mundo via. Então, o pecado de mulher. O pecado de mulher, que ali no local de Sansão. Todo mundo via. Todo mundo via Sansão entrar na cidade de Gaza, sair meia-noite, estava lá com a mulher. Todo mundo via Dalila, Sansão no colo de Dalila. Todo mundo via. Mas quem é que via? Quem é que via o rei Saul lutando por fama em vez de lutar pelo povo? Ele não lutava pelo povo, lutava por fama. Porque se ele lutasse pelo povo, ele tinha esperado Samuel oferecer o sacrifício que ele não esperou. Se ele lutasse pelo povo, ele tinha matado todos os amalequitas, que Deus mandou matar, ele não matou. Ele largou o rei e largou umas vacas e umas ovelhas vivas, que não era para largar. Então, às vezes, irmão, nós olhamos a lepra na testa do outro, enquanto nós temos a nossa escondida, debaixo de farda. E se torna general, para condenar, para criticar. Só se for tirar a farda dele, vai ver lepra também. Mas quem é que vai ver essa lepra aí? O exército dele não via. O exército de Naamã não via lepra no seu general. Nem o rei via. Nem o rei via. Todo mundo olhava no general Amã, era um homem sadio, era um homem guerreiro, na verdade ele era mesmo. Era um homem precioso, a Bíblia disse. Mas porém, leproso. Mas quem é que via? Quem é que via a lepra de Naamã? Ninguém. Mas quem é que via a lepra de Uzia? Todo mundo. E aquele que tem o pecado oculto, o pecado escondido, vira general. Ele vira general porque ninguém vê. Aí ele começa a apontar o dedo para Uzia e falar: você está leproso, hein, Uzia? Rei Uzia. Olha a leprona na sua testa. Não tinha jeito de esconder. Era uma coisa notória, expostas. Era uma coisa expostas. O irmão Branham, ele disse numa mensagem que Deus mostrava muita coisa para ele, muita coisa. Mas ele falou assim: se eu for falar o que eu vejo, traz morte e traz prisão. Se eu for falar o que eu vejo, que Deus mostra para mim, traz morte e traz prisão. Em outro lugar que ele estava fazendo o culto de discernimento, ele falou assim: eu não vou expor o irmão. Expor é mostrar o pecado do irmão.
que na mensagem Pondo ao Lado de Cristo, ele disse assim: o irmão já tem o suficiente. Não carece você querer fundar mais o irmão no buraco, se ele já está no buraco. Se ele já está no buraco, por que você quer empurrar mais ele no buraco? Ele já está no buraco. Agora, o perigo é a gente estar envolvido na fama, não prega o evangelho interessado em ganhar alma, mas o que quer é fama, ou que quer ter o nome sendo citado em primeiro lugar, ou que quer mostrar que tem um grande povo, uma grande igreja, que é abençoado, que é um herói. Na verdade, o que está em busca é fama, porque se é o povo, aquela irmãzinha que não está pagando aluguel, aquele irmãozinho que está com a água cortada na igreja, aquele irmãozinho que está com a força para cortar, ia ser paga. Ia ser paga. Enquanto que nós vemos aí nesse mundão, as pessoas vivendo em grandes mansões, nada contra isso. Se ele trabalhou, se ele lutou para ter, que Deus o abençoe, que tenha mais ainda. Mas nós estamos vivendo num mundo dos desiguais. Nós vivemos num mundo de uma gangorra, aonde um está lá em cima, o outro está aqui embaixo. Isso não é só lá no mundo, isso é na mensagem. Isso é na mensagem. Enquanto um tem carro de 400 mil real, tem 400 mil real, o outro não tem bicicleta para ir na igreja, o outro vai a pé com as criancinhas, e é tudo da mesma mensagem, é todo mundo eleito, todo mundo com o nome no livro da vida, esperando o arrebatamento, e o outro entra no carro quando acaba o culto, ele com a esposa, tem 3 lugares atrás que cabe 3 pessoas, mas ele não leva ninguém. E lá está aquela irmãzinha com a criancinha, esperando o ônibus, às vezes chuviscando, e o irmão passa com aquele carrão perto, mas não para não. Não para não. E isso aí é o universo. Isso aí está em todo lugar. O desigual. As gangorras. As gangorras. E nós queremos, lutamos para ter o mesmo Espírito, como diz em Efésios, o mesmo Senhor, o mesmo, um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Mas quando nós vai ver lá, Atos dos Apóstolos, que os irmãos vendiam tudo que tinha e colocavam ao pé dos apóstolos para ser tudo iguais, para ser tudo iguais. E aí? Atos dos Apóstolos começou errado? Atos dos Apóstolos não é o livro da Atos do Espírito Santo? Até que Nani e Safira vendeu uma propriedade para levar para a igreja, e o diabo colocou no coração para eles não levar, mas levar parte, guardar parte, e morreu os dois. Nani e Safira morreram,
de adultério que os dois morreu, não. Ananias e Safira. Não é por causa de adultério, não. Morreu de ganância. Ganância de dinheiro. A hora que eles foram vender a propriedade que eles prometeram de vender e dar para Deus, mas na hora de levar na igreja, Satanás entrou no coração dos dois, casal, e falou assim, por que levar tudo? Levamos uma parte, outra parte guardamos. E não morreu os dois? E o que o irmão Brana diz? Que hoje é espiritual. O Ananias e Safira não existe hoje. E está morrendo como morreu os dois. Por ganância. Ganância. Então, ganância a ganância é mesmo espírito do adultério. O irmão Brando fala assim, a chaleira não pode reclamar da panela. Se a chaleira falar para a panela, ó, você tá bem queimada, hein? A panela fala para a chaleira, você também tá. O mesmo fogo que queima você, queima eu. O mesmo fogão que você tá, tô eu. O mesmo gás que é usado para ti, é usado para mim. O único problema é que você é panela e eu sou frigideira, mas nós estamos no mesmo fogo. Então é fácil combater. Mas será que nós estamos em condições de combater? Será que nós estamos em condições? Não seria melhor deixar para Deus resolver? Porque ele mesmo fala, de ninguém vinga, porque a mim pertence a vingança. Não seria melhor deixar para Deus? Porque ele não tem problema. Deus não tem lepra escondida. Deus não tem. Deus não luta por fama. Será que não seria melhor deixar para Deus resolver? Porque a mim pertence a vingança, de ninguém vingais. Será que não é melhor chamar Jesus e falar, acalma essa tempestade, porque nós não dá conta, porque nós queremos lutar contra a tempestade do mar, a onda do mar, se nós não dá conta. Os discípulos não deu conta, precisou chamar Jesus, nós vai dar conta. Por que não chamamos Jesus para a causa? Por que não oramos Jesus? Corremos o risco de nós se usar, querer segurar a arca, que nós não fomos chamados para segurar. Que nós não fomos escolhidos para segurar a arca. Quem é escolhido é o Levítico. E às vezes a gente quer tomar o lugar de outro. E fazendo uma obra que não é para a gente fazer. E quanto que a obra que a gente tem que fazer, a gente não faz. Qual é que é? Orar. Ir no altar. Buscar por perdão. Buscar por misericórdia. São três coisas que derrubam o homem. E tem muito mais caído na fama, no dinheiro, do que no adultério. O rei Saul mesmo, você não punhava o dedo em Saul, quando você falava de vida moral, Saul dava um show. Mas ela estava caída na fama. Estava caída na fama. Por isso que o Martinho Lutero, ele disse que tem três surpresas no céu. Primeira surpresa, eu vou ver lá gente que eu não esperava ver. A segunda surpresa,
A segunda é surpresa. A primeira eu vou ver gente lá que eu não esperava ver. A segunda surpresa. Gente que eu esperava ver, não vou ver. Gente que eu esperava ver lá no céu, eu não vou ver. Essa vai ser uma surpresa. A terceira surpresa é ver eu mesmo. O irmão Branham ficou surpreendido quando ele foi levado em teofania no paraíso, que ele viu aquela multidão, ele beliscou ele. Quando ele viu o corpo dele deitado ao lado de Meda na cama, ele estava 7 metros para cima, só 7 metros, já estava no paraíso. 7 metros não é longe, porque a eternidade está em círculos, ela está em aliança, ela não está em via reta, ela está em círculos. 7 metros na mensagem, eles pregam aquele volume, que é a história. Pega lá um para mim, Dado, para me ver o nome daquela mensagem. Por favor. Aquela lá em cima, aquela azul lá. Ah, não precisa. O sobrenatural. Aquela mensagem que chamou sobrenatural. Um do volume do sobrenatural, que aquele irmão fala da história do irmão Branham de uma maneira detalhada. Ele fala que o irmão Branham diz que é 7 metros só, de entre a cama dele deitada com a Meda com o paraíso aonde ele via a multidão. Não é longe, é que está em círculos, se torna longe. Agora, aquele que anda atrás de fama está no mesmo barco de quem está com mulher. Aquele que anda atrás de dinheiro está no mesmo barco, está no mesmo espírito, está na mesma condenação. É 3 coisas. É 3 coisas. É 3 coisas. Balaão, rei Saul e Sansão. 3 ministros. 3 líderes. 3 líderes. E os 3 caídos. Embora que Saul, mesmo caído na fama, mas não perdeu a salvação. Ele foi salvo. O irmão Branham disse que ele foi salvo. Uzia, com a lepra na testa, foi salvo também. Foi salvo. Porque o irmão Branham disse que foi. E Ló, envolvido na política, sendo o prefeito da cidade, salvo também. Irmão, aquele pastor da África, chamado Edgar, ele andou aqui para o Brasil por um tempo, chamado Edgar. Eu tenho dificuldade de pronunciar o sobrenome dele, mas o primeiro nome dele é Edgar. Ele disse numa pregação dele, desde quando eu ouvi o irmão Branham falar que Saul era um homem salvo, eu parei de condenar as pessoas. Eu parei de condenar as pessoas. Desde quando eu vi que o rei Saul era um homem salvo, falado pelo irmão Branham que ele foi um salvo, eu parei de condenar a pessoa. Um pastor perguntou para o irmão Branham assim, o rei Saul foi salvo, irmão Branham? O irmão Branham falou assim, o rei Saul foi. Como que o senhor aprova? Porque Samuel falou para ele, amanhã tu e teu filho estará aqui comigo. E aonde Samuel estava? No paraíso. Aí ele falou assim, mas aonde que o rei Saul foi salvo? Aonde? O que nós vemos do rei Saul? Ofereceram sacrifício no lugar de Samuel. Deus mandou matar o Malequita, não matou.
rasgou as vestes do rei, do profeta Samuel, rasgou a veste de Samuel, porque queria que Samuel adorasse Deus com ele, Samuel não queria. Samuel começou a ter dó deles, deu pergunta para Samuel: até quando você vai ter dó do rei Saul? Até quando? Não tenha dó do rei Saul, não. Deus não conversava mais com o rei Saul por sonho, nem pelo Urim Tumim, que é a Bíblia, e nem pelo profeta. Deus se tornou inimigo do rei Saul. E o homem é salvo? E o que nós vamos falar de Jó? O homem perdeu o rebanho, o homem perdeu os pastores, o homem perdeu a esposa, o homem perdeu a graça. O homem perdeu até a cidade de morar, foi morar nos montes, se embriagou, possuiu as duas filhas e gerou nela, e o homem é salvo. E o irmão Branda diz que é. Cabe nós condenar quem? Será que por baixo da nossa farda também não tem uma lepra? É fácil ver de Uzia, que está na testa, mas a nossa debaixo da farda. Quando o rei Acabe foi guerrear junto com Josafá, um homem lançou uma flecha por acaso. Ele lançou uma flecha por acaso, jogou para cima. Não é que a flecha bateu na fivela da cinta do rei Acabe, que não tinha onde a flecha entrar, porque ele estava totalmente revestido de capacete e outras vestes que não penetravam nada, mas na fivela da cinta dele não tinha proteção. Não é que a flecha entra ali e ele não quebra a flecha e não larga a parte de dentro, não podia tirar mais, não podia puxar. Então ele quebrou o cabo da flecha e começou a lutar, fingindo que estava bom, se comportando que tudo estava bem, mas tinha uma flecha dentro dele e que ninguém via. Que ninguém via que ele estava ferido, que ele estava com uma flecha dentro dele. Ele quebrou o cabo para ninguém ver, para ninguém notar. E esse não é o caos? Não é esse o caos? Está carregando uma flecha dentro do inimigo. A única coisa é que quebra o cabo para ninguém ver e se comporta que tudo está bem, mas não está bem. Tudo está bem, mas não está bem. Nós temos que tomar cuidado com a lepra escondida debaixo da farda. A de Uzia todo mundo via, mas de Naamã nem o rei e nem o seu soldado via. Nem o seu soldado via. Porque nós esconde às vezes os nossos defeitos e começa a ver do outro. E se nós for analisar, ninguém de nós tem condições de condenar ninguém. O único que tem condições chama Senhor Jesus Cristo. Ele conselha nós: orai pelo vosso inimigo, dize bem para quem diz mal de vós. Orai pelo vosso inimigo e dize bem coisa boa de quem diz coisa má de vós. É o conselho de Jesus. E lá em Paulo ele fala: de ninguém vingais, porque a mim pertence a vingança. Nós já estamos no trono branco? Nós já estamos no trono branco? Parece que nós antecipamos o trono branco, trouxemos o trono branco para esse lado aqui. O trono branco não é desse lado, o trono branco é do lado de lá. Esse lado aqui é o lado de orar, de ter misericórdia do outro, de ter compaixão. Esse lado aqui é o lado
de buscar o bem do outro. Por que não vai na capital de São Paulo, que tem 60 mil dormindo na rua? E você fala, está dormindo na rua porque é vagabundo. Não é não. É pai de família com a família que foi despejado da casa por causa da crise, perderam o emprego, foram despejados, estão dormindo na rua. Estão dormindo na rua. Quem é que vai lá levar uma marmita para ele? Quem é que vai lá levar um cobertor para eles? E se você for ver, dorme em colchão alto, 3, 4 cobertor, bem bom, fora o que está guardado. Enquanto lá na rua tem criança morrendo de frio. Essa é a condições humana. Essa é a condição humana. General, Naamã, grande general. Mas tinha uma lepra escondida. E que ninguém via. E uma vez que a lepra dele estava escondida, ninguém via, ele se tornou general. O general é mandante. General quem dá ordem, general quem fala, general quem grita. Ninguém via a lepra dele. Estava escondido. Esconde a lepra e vira general. E Deus tem misericórdia de nós. A nossa parte é orar, nossa parte é ter misericórdia. Nossa parte é apanhar o joelho no chão, a cara na terra, que nem Lia. Você sabe como é que Lia orava? Você sabe que jeito que Lia orava? Você sabe qual é que é a posição de Lia na oração? Ele orava com a cara na terra. Ele orava com a cara na terra, da onde ele veio. Seu corpo, né, veio do pó. Eu orava com a cara da terra. É isso que nós devemos fazer. Orar. Ter misericórdia das pessoas. Não procurar ver as ruínas das pessoas, o mal da pessoa. Porque lá no livro de Ezequiel, Deus está falando através de Ezequiel. Eu não tenho prazer na morte nem do ímpio. Deus está falando. Aquele que não tem defeito, aquele que não tem pecado, está falando. Eu não tenho prazer nem na morte do ímpio. Ezequiel, deve ser Ezequiel 18. Eu não tenho prazer nem na morte do ímpio. E por que nós temos que ter prazer na desgraça do outro? Nós devíamos ter tristeza ou nós devíamos chorar, lamentar? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Tem pergunta? Tem sim, irmão. Pastor pergunta. O irmão Zaire Antônio. Pastor Joel, o que significa quando o profeta Samuel falou: enquanto não nos assentarmos em roda da mesa até que ele venha aqui, em 1 Samuel 16:11? Irmão, aí que está, irmão, é a pregação minha. É a pregação minha. Que o Saul queria matar Davi. Porque Davi era uma ameaça para o trono. Davi era uma ameaça. Desde quando Davi matou Golias, ele temeu de Davi tomar o trono dele. Então toda lua nova, ele se reunia para fazer o jantar na lua nova. E Davi sabendo, deixa eu ver a pergunta, porque 2 lugares falam parecido. Deixa eu ver a pergunta. Pastor Joel, o que significa quando o profeta Samuel falou: porquanto não nos assentarmos em roda da mesa até que ele venha aqui? Isso aí já é outro lugar. Eu estava me referindo ao rei Saul, é a mesma semelhança. Samuel estava falando que para Jessé, que eles tinham 8 filhos, só tinha 7 em casa. E nenhum dos 7 servia para ser rei. Ele estava escolhendo um dos filhos de Jessé para ser rei. E quem ia ser rei era Davi, que estava no campo cuidando da ovelha.
Então Samuel falou, nós não vamos sentar na mesa para jantar enquanto o último não vier. O último era Davi. No sentido de hoje é isso. O arrebatamento não vem enquanto o último não vier. Hoje é isso. Mas lá era Davi. Quando mandaram buscar Davi, falaram, Davi, volta para casa que Samuel está em casa e a janta está na mesa e não pode começar o jantar sem a sua presença, que ele mandou chamar você. Aí Davi veio, aí Deus falou, esse daí é o rei. Aí Samuel ungiu Davi, aí jantaram. Ele não queria jantar sem a presença de Davi. Davi é um tipo de Jesus, né, irmão? Que nós não podemos fazer nada sem a presença de Jesus. Nós não podemos almoçar, nós não podemos jantar, nós não podemos viajar, nós não podemos dormir, nós não podemos trabalhar, nós não podemos casar, nós não podemos criar filhos, nós não podemos fazer nada sem a presença de Davi, sentado com nós na mesa. Vamos para a próxima pergunta, ainda o irmão Osair Antônio, ele pergunta, pastor, os que ficaram vivos para a vinda do Senhor, perceberão seus corpos sendo renovados? Irmão, se a gente for ler a mensagem Abraão restaurado, ela vem de Goiânia, essa mensagem. O irmão Brana disse assim, que a Sara olhou em Abraão, falou assim, a sua corcunda está sumindo. Aí Abraão olhou para Sara e falou, seu cabelo está ficando branco. Eu não disse, seu cabelo está ficando preto. Seu cabelo está ficando preto. Porque ela tinha 90 anos, o cabelo dela era branco, né, da idade. E o cabelo dela começou a ficar preto porque eles começaram a receber a transformação. Mas ali a gente não vê a transformação assim instantânea. Nós vemos a transformação numa maneira, num retorno assim, bem calmo. Porque ela fala assim, a sua corcunda está sumindo. Onde sua corcunda sumiu? E ele não falou para ela, seu cabelo ficou preto. Está ficando. Então, a nossa transformação, que nós seremos transformados para corpo glorificado, não é... O irmão Brana disse que demorou 5 minutos para os 3 anjos teofânicos que encontrou com Abraão, para ele se tornar humano, gastou 5 minutos. Está na mensagem, Hebreu capítulo 1. Gastou 5 minutos para ele sair de teofania para entrar no corpo físico, no sopro. 5 minutos. Está na mensagem. Agora, num piscar de olho, seremos arrebatados. Esse piscar de olho aí não é nosso, não. É o piscar de olho de Deus. Não é o piscar de olho nosso, não. É o piscar de olho de Deus. E o piscar de olho de Deus, ele não é igual ao nosso, não. Instantâneo, não. O piscar de olho de Deus é demorado. Vamos para a próxima pergunta, irmão Antônio Carlos. Pastor, Deus dá ao homem o dom que ele quer? Por que tiveram que ser pastores? Deus dá para o homem o dom que ele quer. Agora, quem tem que saber administrar o dom é quem recebe. É a mesma coisa de eu dar para um filho meu R$1.000. Agora, ele que tem que saber como gasta esse dinheiro. Ele pode gastar esse dinheiro em uma compra, ele pode gastar esse dinheiro em uma compra de roupa, como ele pode gastar esse dinheiro aí em bebida. Então Deus dá o dom para as pessoas, mas quem tem que controlar o dom, saber o que faz com o dom, é quem recebe. A pessoa recebe um dom de língua, já fica famoso, já fica humilhando os outros, porque fala em língua estranha dentro da igreja, acha que pode pisar nos outros, aí ele já está se estragando. O dom estragou ele. Porque o irmão Branham está dizendo aqui na mensagem, tem muita pessoa, por não saber usar o dom de Deus, ela está pior do que
era quando não tinha dom. Seria melhor ela não ter dom nenhum, que nem João Batista não teve. João Batista não teve dom nenhum. E foi considerado o maior homem nascido de mulher. E o homem não tinha dom. João Batista não falava em língua, João Batista não curava enfermo, João Batista não expulsava demônio, e Jesus chama ele de nascido de mulher, o maior profeta. E aí? Enquanto que Judas Iscariote expulsava demônio, Judas Iscariote fazia ressurreição, Judas Iscariote era um dos 12, que veio voltando, pulando de alegria, porque os demônios sujeitavam a ele. E era um demônio, Judas Iscariote. Então, o dom é dado sem arrependimento. Agora, se você busca um dom, Deus dá. Agora, Deus quer saber o que você vai fazer com aquilo. É a mesma coisa da vida que Deus deu para nós, que Deus deu a vida para nós viver aqui. É nós que sabemos como nós vamos usar essa vida. Se nós vamos usar para o mal, Deus dá uma sabedoria para a pessoa. Agora, eu quero ver o que ele vai fazer com essa sabedoria que Deus fez. Se ele fazer o bem, amém. E se ele usar essa sua sabedoria para o mal? Então Deus dá. Mas o que ele falou para Caim? O pecado já está à porta. Mas a ti convém dominá-lo, Caim. Você tem que dominá-lo. Vamos para o espírito da oração, então. Joel William, pede oração ao seu favor. Família ao seu tio, irmão Oliveira Marcelo. Está doente, pede oração ao seu favor. Thalita Nite, seu favor, família e seu esposo. Sônia Caldas, a sua família. Benedita Nite, seu favor e família. Antônio Carlos, seu favor e família. Nós vamos orar, mas antes eu queria dizer que na mensagem pergunta e resposta, a Mambrana disse assim: eu preferia ter o amor de Deus na minha vida do que todos dão. Preferia ter o amor de Deus na minha vida do que todos dão. Porque aonde está o amor, está o perdão. Aonde está o amor, está a compreensão. Senhor Deus, usa de graça e misericórdia para cada um de nós, Pai. Estamos vivendo num mundo que o profeta diz que está caindo em pedaços. Em outro lugar ele diz que esse mundo é um furunco que está para explodir hora por hora, Senhor. Nós não sabemos quando vai explodir esse furunco, mas está um furunco. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ajuda nós a usar o que o Senhor dá para nós em coisa boa. Não deixa nós usar para o mal do outro, mas sim para o bem. Cura teus filhos, liberta teus filhos. Seja a armadilha que for que ele estiver, liberta-o, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.